Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda ao CAT Mate. Neste vídeo, daremos continuidade ao estudo de inequações. Introduziremos uma técnica que nos permitirá resolver inequações um pouquinho mais elaboradas daquelas que vimos no vídeo anterior. Essa ferramenta é conhecida como a técnica do varal ou método do varal. Possa ser que o nome não soe assim tão familiar para você. No entanto, provavelmente já utilizou. Gostaria de deixar claro, antes de mais nada, que neste vídeo não nos preocuparemos em justificar tal técnica, apenas a usaremos. Mais adiante, quando abordarmos o conceito de função contínua e vermos o teorema do valor intermediário, voltaremos na técnica e a demonstraremos, ok? Muito bem. Para motivar a introdução da técnica do varal, consideremos este problema: estudar o sinal da função f de x igual a x dividido por x menos 3 menos 4. Você poderia questionar: sim, mas o que isso tem a ver com inequação? Note que estudar o sinal de uma função significa determinar os valores de x para os quais f de x é maior ou igual a zero e aonde f de x é menor do que zero. Primeiramente, nessa função em particular, podemos expressá-la como uma função racional. Para isso, basta tirarmos o mínimo, x menos 3. Então, nós ficaríamos com x menos 4, que multiplica x menos 3. Então, a função f se expressa da forma menos 3x mais 12 dividido por x menos 3. Veremos que a técnica do varal nos permitirá simplificar o estudo do sinal da função f, analisando simplesmente o sinal das funções que se encontram no numerador e no denominador da função f. Deixemos de lado nosso problema, por enquanto, para introduzirmos a técnica do varal. Neste vídeo, para mantermos uma sequência nos conteúdos abordados, apresentaremos a técnica para funções que não apresentam descontinuidade. A técnica consiste no seguinte: primeiramente, desenhamos a reta real, a qual representa o varal. Em seguida, colocaremos prendedores nos pontos que são raízes da função, ou seja, nos zeros da função. Digamos, para exemplificar, que x0 e x1 são pontos tais que f de x0 é igual a zero e a f de x1 também é igual a zero, ou seja, x0 e x1 são raízes de f. Sem perda de generalidade, vamos supor que x0 é menor do que x1. Então, quando colocarmos o prendedor no varal, o correspondente a x0 estará à esquerda do x1. A técnica do varal nos diz que a função f só muda de sinal ao atravessar um prendedor. Ou seja, para todos os pontos à esquerda de x0, o sinal da função é o mesmo. Sendo assim, tomando aleatoriamente qualquer ponto à esquerda de x0, se, por exemplo, f de A é maior do que zero, isso significa que para todo ponto à esquerda de x0, a função assumirá sinal positivo. O mesmo acontece para os pontos entre x0 e x1. Se tomarmos aleatoriamente um ponto B entre x0 e x1, tal que f de B, por exemplo, é menor do que zero, então a função assume sinal negativo para todos os pontos entre x0 e x1.
E o mesmo acontece para os pontos à direita de x1. Tomando aleatoriamente um ponto à direita, suponhamos que f de c é maior do que zero, então a função assume sinal positivo para todo ponto à direita de x1. Vamos começar utilizando a técnica do varal num exemplo simples. Calcular a inequação x² mais x menos 2 maior ou igual a zero. Veja que este problema é equivalente a determinar os valores de x para os quais f de x igual a x² mais x menos 2 assume valores não negativos. Vimos pela técnica do varal que o primeiro passo é determinarmos as raízes de f. Antes de mais nada, relembremos alguns fatos envolvendo equação do segundo grau. Sabemos que uma equação do segundo grau é aquela que pode ser escrita da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b, c são os coeficientes, o a é diferente de zero para garantirmos o grau 2 e o x é incógnita. Muito bem, as soluções dessa equação são dadas por menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, onde delta é o discriminante dado por b² menos 4 vezes a vezes c. Voltando ao nosso exemplo e considerando essas notações, temos que o a é igual a 1, o b é igual a 1 e o c é igual a menos 2. Então, delta será dado por 1² menos 4 vezes 1 vezes menos 2, ou seja, o delta é igual a 9. As raízes deste polinômio, então, são dadas por menos 1 mais ou menos raiz de 9 dividido por 2 vezes 1. Com isso, chegamos em dois valores. O primeiro, considerando a raiz quadrada positiva, obtemos menos 1 mais 3 dividido por 2, ou seja, 1. E considerando a raiz quadrada negativa, obtemos menos 2. Próximo passo é marcarmos no varal esses dois valores. E aí nós vimos que pela técnica do varal, a função não muda de sinal nesses intervalos aqui. Sendo assim, basta assumirmos aleatoriamente um ponto em cada um desses intervalos e calcular a imagem desse ponto pela f. Vamos considerar, por exemplo, menos 3. Ao calcularmos f de menos 3, que isso significa substituirmos substituímos o x por menos 3 na expressão da f, obtemos 9 menos 5 igual a 4, que é um valor positivo. Sendo assim, a função assume sinal positivo em todo esse intervalo aqui, de menos infinito até menos 2. Agora, considerando um valor entre menos 2 e 1, por exemplo, 0, e calculando a imagem pela f, obtemos menos 2, que é menor do que 0. Ou seja, para todos os pontos entre o menos 2 e 1, a função assume sinal negativo. E, por fim, tomamos um ponto maior do que 1, por exemplo, 2. Calculando a imagem da f em 2, obtemos 4, que é positivo. Sendo assim, a função assume valor positivo em todos os pontos maiores do que 1. Portanto, o conjunto solução para a inequação inicial é intervalo de menos infinito a menos 2, fechado no menos 2 devido à igualdade,
união de 1 até mais infinito. Vamos finalizar este vídeo resolvendo o problema inicial que nos serviu de motivação. Estudar o sinal da função menos 3x mais 12 dividido por x menos 3. Como já comentamos lá no início, estudar o sinal dessa função pode ser simplificado analisando os sinais das funções do denominador e do numerador separadamente. Para isso, basta fazermos um varal para menos 3x mais 12, um varal para x menos 3 e um terceiro varal para a função f, o quociente dessas duas funções. Vamos agora determinar a raiz da função menos 3x mais 12. Veja que se isolarmos o x, obtemos x igual a 4. Marcamos aqui no primeiro varal. Da mesma maneira, encontramos a raiz da expressão x menos 3, que é igual a 3. Agora, vejam que no terceiro varal, o 4 é raiz da função f, pois zera o numerador da função. No entanto, o 3 não pertence ao domínio da função f, porque o 3 zera o denominador da função f. Sendo assim, aqui no 3 nós temos que fazer uma bola aberta, pois não pertence ao domínio da função f. Agora, desenhamos retas verticais, passando por 3 e 4. E por que fazemos isso? Porque nessa região, a função f tem o mesmo sinal. Nesta região, a função f mantém um sinal. E nesta outra região, a função f também mantém um sinal. Isso é o que nos garante a técnica do varal. Agora, então, vamos analisar o sinal da primeira função, menos 3x mais 12. Note que basta tomarmos um valor à direita e um à esquerda do 4. À esquerda, tomamos 0. Quando substituímos o 0 na expressão da função, obtemos 12, que é maior do que 0. Isso me garante que à esquerda do 4, a função vale mais, o sinal da função é positiva. E se tomarmos um ponto à direita do 4, por exemplo, 5, e resolvermos essa operação, obtemos menor do que 0. Então, para todos os pontos à direita do 4, a função assume sinal negativo. E aí a gente procede da mesma forma para o x menos 3. E fazendo desse jeito, à esquerda do 3, nós teremos sinal negativo e à direita, sinal positivo. Agora, para definirmos o sinal da f, basta fazer joguinho de sinal. Tomado um ponto nessa região, qual vai ser o sinal da f nesse ponto? Basta pegar o sinal da função que está no numerador nesse ponto e fazer joguinho de sinal com o da função no denominador. Então, mais com menos, obtemos menos. Da mesma maneira, para pontos entre 3 e 4. Fazendo o joguinho de sinal, numerador com denominador, a gente obtém mais. E assim, para números maiores do que 4, fazendo o joguinho de sinal do denominador com o numerador, obtemos sinal negativo. Sendo assim, o conjunto solução para o nosso problema é dado da forma: f de x é maior do que 0 para todo x no intervalo de 3 a 4. Vejam que
No 4, vale a igualdade. A função f é igual a zero. Então, eu posso acrescentar nessa solução primeira, colocando intervalo fechado no 4. Agora, f de x é menor do que 4 para todo x pertencente ao intervalo de menos infinito até 3, intervalo aberto porque o 3 não pertence ao domínio da f, união 4 até mais infinito. Ficamos por aqui e se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like e divulgue para seus amigos. Vamos espalhar conhecimento.